Olá pessoal, meu nome é Guilherme Tagino Valente. Vamos continuar nossa disciplina, tá, de Biologia de Sistemas. Esse é o terceiro vídeo dessa série, tá? Então nesse momento nós vamos avançar um pouco mais falando sobre os modelos de redes. Bom, vamos tratar de um modelo chamado Erdős-Rényi Model, que ele reporta uma rede aleatória, tá? E nessa rede, cada par de nós dessa rede possui a mesma probabilidade de uma conexão, tá? Então, essa rede, esse tipo de rede, ele é muito interessante porque ele pode servir como uma H0 para comparações de redes de interesse que você esteja investigando, tá certo? Então, você tem uma rede, interação entre proteínas, por exemplo, você pode criar uma Erdős-Rényi a partir daquela, tá? E aí comparar por meios estatísticos, métricas, por exemplo, das diferentes redes, tá? Então ela pode servir como uma hipótese nula, uma rede de hipótese nula para suas análises. Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre a rede, um modelo Erdős-Rényi, vamos tomar como exemplo uma situação onde nós temos três vértices representados por esses círculos azuis, tá? Então o nosso grafo ele será construído com conjunto de vértices e arestas, mas nós vamos chamar o conjunto de vértices de N, só para fins de entender melhor as equações aqui. Então, para um grafo com N nós e E arestas, o número total de conexões, ou seja, de arestas entre os nós, no caso aqui 3 nós, vai ser representado por essa equação. Número de arestas é igual número de vértices menos multiplicado por número de vértices menos 1 dividido por 2. Então, se nós resolvermos essa equação aqui, nós teremos um resultado de 3. Então, esse é o número total de arestas possíveis para essa rede, de acordo com o modelo Erdős-Rényi. Então, aqui, né, nós temos 3 arestas que vão ligar esses 3 nós. Então, um dos pressupostos de Erdős-Rényi é que todas as arestas têm probabilidade igual de acontecer, tá? Então, vamos entender um pouquinho, né, sobre essa questão da probabilidade. Então, considerando ainda essa mesmo modelinho nosso, né, esses 3 nós, vamos colocar uma aresta ligando 2 nós dessa rede, tá? E a pergunta é, qual a probabilidade de uma aresta ligar esses 2 nós aqui? Então, a probabilidade vai ser representada pela probabilidade de uma aresta xi é igual a 2 multiplicado pelo número de arestas dividido pelo número de vértices vezes número de vértices menos 1. Então, solucionando isso, nós já temos uma aresta, então 2 vezes 1, 2, né? E aqui 3 menos 1, 2, 2, 3, 6, 2 dividido por 6 é igual a 0,33. Então, a probabilidade dessa aresta aqui existir é de 33%, tá? Então, uma vez que todas as arestas têm igual probabilidade, a variável mais substancial no modelo Erdős-Rényi é, então, o número de arestas que essa rede possui. Dessa forma, de acordo com as equações, o número de arestas
numa rede Erdős-Rényi é uma variável randômica que aumenta em proporção ao número de vértices, tá? A Erdős-Rényi tem uma questão de que ela falha quando nós estamos lidando com redes muito grandes e reais. Então vamos tomar esse exemplo aqui, tá? Nós temos 10 nós nessa rede e um conjunto de arestas. Então vamos tomar o conjunto de arestas em vermelho aqui, que representa o shortest path, ou seja, o menor caminho entre os vértices 1 e 8. Tá? Então se nós contarmos o número de steps, né, de cliques, nós temos 1, 2, 3, 4 arestas. Tá? Então o shortest pathway entre esses dois nós é 4. Agora vamos adicionar um novo nó completamente desconectado da rede, tá? Que nós estamos chamando ele de nó 20. Então se nós pensarmos aqui numa possível conexão, pedirmos um shortest pathway entre o nó 1 e 20, esse valor será infinito. Isso significa que essa rede entra num conceito de Giant Connected Component. Tudo isso vai indicar que, tá, numa rede Erdős-Rényi, a média dos shortest pathway presentes nela, ela é muito menor do que o número de vértices, que é o que representa o tamanho da rede. E isso não é o que se observa em redes reais, tá? Então, a conclusão disso é que as redes empíricas, como redes metabólicas, tá? Redes de interação entre proteína, redes regulatórias, elas não se ajustam a esse modelo de Erdős-Rényi, tá? E isso é interessante porque indica que elas não são redes aleatórias. Porque se elas se encaixassem no modelo de Erdős-Rényi, indicaria uma aleatoriedade na formação daquele sistema. E certamente uma coisa que nós entendemos na evolução da vida é que ela não é aleatória, certo? Ela não é aleatória. Então não teria motivo, nenhuma razão, nenhuma ideia da aleatoriedade também influenciar na evolução das redes biológicas. Bom, então o que nós temos de alternativa, né? Então as redes biológicas, sociais e tecnológicas, elas foram estudadas e foi desenvolvido um modelo que descreve as propriedades é um modelo que descreve essas redes. Como elas não são aleatórias, né? Erdős-Rényi não dava conta, o modelo não dava conta de explicar essas redes, tá? Então, dois sujeitos, Barabás e Albert, criaram um modelo que hoje se chama de Barabás e Albert, tá? Que é um modelo também chamado de Scale Free, para distribuição de caixa, já vai tratar disso um pouquinho, que modela de forma apropriada as redes biológicas, sociais e tecnológicas, redes não aleatórias. Tá? Então vamos tomar como exemplo uma rede que evolui ao longo de 4 tempos. Tá? Então no tempo 1, nós temos uma rede com 5 nós, tá? E 2 arestas. Observe que o K desse sujeito aqui é 2, certo? O K desse sujeito é 1 e desse outro sujeito também é 1, né? O degree. Esse aqui é 0, esse aqui é 0, certo? Agora, no tempo 2, um novo nó
surgiu na rede, certo? Então, com o surgimento desse nó, ele vai se ligar com alguém nessa rede. Então, qual a probabilidade dele se ligar a cada um desses 5 nós já pré-existentes? Essa probabilidade ela vai ser relativa à quantidade de arestas, né, o K, dos nós pré-existentes. Então, como esse nó era um sujeito que continha 2 arestas, que é bem maior do que a quantidade dos outros nós aqui, ele teve a maior probabilidade de receber essa nova aresta, e isso de fato se confirma com essa ligação aqui, certo? Só que esse sujeito ainda fez mais uma ligação com esse outro aqui. Agora esse nó passou a ter um K de 3, esse aqui 2, esse aqui 2, e esse aqui continuou com 1. Veja que esse nó aumentou o seu número de conexões no tempo 2 em comparação com o tempo 1. Logo, a probabilidade dele de receber um novo nó, um novo aresta, também aumentou. Então, no tempo 3, um novo nó foi adicionado, tá? E esse novo nó estabeleceu um link com esse nó já pré-existente de K igual a 3, tá certo? E outra aresta foi criada aqui. Hello, Eunice. Ich freue mich mit deinem e-mail. Tá certo? Então agora aqui esse nó recebeu um K, tem um K igual a 4. Esse aqui um K igual a 2, tá? E possibilita no final que a probabilidade desse nó aqui foi aumentada, a probabilidade de receber uma nova aresta foi aumentada. No tempo 4, um novo nó surge e uma aresta é estabelecida com esse sujeito que já é muito ligado, tá? Então, se nós notarmos, ao longo dos 4 tempos, né, nós temos uma proteína, um nó que partiu de 1K para 2, passou para 3, passou para 4 e finalizou a simulação com 5 arestas, tá? Então, isso quer dizer que a cada passo, a sua probabilidade de adquirir um novo nó, uma nova aresta, quando o novo nó entrava, aumentava, tá? Isso é chamado de preferential attachment, tá? Que é a segunda regra das redes do modelo Barabás e Albert. Então, a primeira ideia é que as redes crescem, tá? E a segunda regra é a regra de atachamento preferencial, como a gente acabou de demonstrar. Então, a probabilidade de um novo nó estabelecer conexões depende do K dos nós já existentes, tá? Então, a ideia é que quanto maior o K de um nó, maior a probabilidade dele receber uma ligação do novo membro que está sendo integrado naquela rede, tá? E isso tem uma equação para isso. Então, essa equação é a probabilidade de x igual o degree de x, tá? X sendo cada um dos nós existentes, dividido pela somatória
do degree de todos os nós presentes naquele tempo. É uma porcentagem, basicamente. A conclusão de toda essa ideia da rede do modelo de Barabás e Albert é algo que eles chamaram de um princípio chamado de Rich Cat Richer, tá? Ou seja, quanto mais arestas um nó contém, maior é a probabilidade dele estabelecer novas arestas. Então, o Rich Cat Richer, tá certo? E isso propicia o surgimento desses hubs. E isso vai gerar uma distribuição de lei de potência, que a gente vai tratar daqui a pouco. O que é interessante nesse modelo é que eventos de duplicação gênica se ajustam de forma muito adequada a esse modelo, tá? Então isso é muito interessante. Bom, vamos tratar um pouquinho do efeito Small World. O que isso quer dizer? Que para redes naturais, tá? Todos os nós se conectam uns aos outros por poucas arestas, tá? E isso é uma característica conservada. Se nós observarmos bactéria, fungo, humano, planta, não importa. Isso é uma característica que foi observada em todas as redes biológicas, por exemplo, tá? Para simular isso, nós temos a média das distâncias, né? O path length é igual ao log do número de vértices dividido pelo log da média do degree. Bom, se calcularmos o D médio para redes metabólicas, nós vamos ter um D médio igual a 3 steps. O que isso quer dizer? Que para ir do nó X ao Y, independente de quem seja X ou Y, nós vamos passar por 3 steps. Então, 1, 2, 3, em média, tá? Então, a ideia é, pegando 2 nós qualquer na rede, tá? A distância entre eles será de 3 passos. Numa rede PPI, ela é um pouquinho maior, né? No caso de passos, é 4. De interação genética é 8. Olha só, a web é de 16. E um experimento muito interessante conduzido por Dudes e colaboradores em 2003, com vários países do mundo, mostrou que numa rede social, não estamos falando Facebook, nada disso, tá? É outro tipo de trabalho, mas que em termos de pessoas, a distância entre uma e outra, em termos de contato, tá? Perfaz de 5 a 7 steps, tá? Então a ideia do Small World é o que exatamente a palavra fala, tá? Que essas redes não aleatórias, elas a distância entre quaisquer nós dela é muito pequena, tá? É muito pequena. Então aquela história, né, que a avó falava, o mundo é pequeno, de fato, tá? Matematicamente falando, em termos de grafo, tá? Bom, então agora vamos tirar uma conclusão mais global desses modelos, né? Então, pensando numa rede Erdős-Rényi e que é explicado pelo modelo de Erdős-Rényi e outros são explicados pelo modelo de Barabás e Albert, aqui uma rede randômica, aqui uma em B, uma de interação entre proteínas, de Saccharomyces, e uma metabólica de E. coli, tá? Então as três são Small World, então a Erdős-Rényi também é Small World, que torna ela um bom modelo para compararmos as nossas redes não aleatórias, tá? No entanto, a Erdős-Rényi é não scale free, enquanto as de Barabás e Albert são
scale free. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu analisar a distribuição dos degrees em cada uma dessas redes, ok? Eu vou ter para uma rede modelada por Erdős-Rényi uma distribuição de Poisson, ok? Ou seja, nesse caso existe uma escala que define boa parte da população. Então, se eu tirar a média dos degrees, trabalhar com a média dos degrees, é representativo do degree de toda essa população, tá? Só que para as redes modeladas por Barabás-Albert, que podem ser modeladas com o modelo de Barabás-Albert, nós não temos uma distribuição de Poisson, nós temos uma distribuição em lei de potência. Tá? Então essas aqui são Power Law, ou seja, lei de potência. Isso implica que a média de K, nesses casos, não representam a maioria dos genes, locados dos genes dessas duas redes. E ela é chamada de scale free porque ela está livre de uma distribuição de Poisson, tá? Então, a conclusão que nós temos numa rede de Barabás-Albert, tá, é que nós teremos um pequeno número de genes, ou proteínas, ou metabólitos, o que quer que seja, de nós, com um K muito elevado, tá? Esses sujeitos aqui são os hubs, tá? Ou seja, nós que possuem um grande número de conexões, tá? Então nós temos poucos desses na rede. Em contrapartida, a esmagadora maioria dos nós possui um K pequeno, tá? Um K baixo, ok? E isso é uma propriedade muito relevante nessas redes. E eu vou falar disso agora. Tá? Aqui é só um outro modo da gente visualizar, né? Aqui em log. Tá? Então, uma distribuição de Poisson da Erdős-Rényi e aqui duas distribuição de Power Law para Barabás-Albert, tá? E isso funciona para uma rede direcionada, onde nós temos K-in e K-out, ambos vão ser Power Law. Agora, o que tem de interessante nessa distribuição de lei de potência, Power Law, é o seguinte, tá? O fato dessas redes modeladas que podem ser modeladas com o modelo de Barabás-Albert terem uma distribuição de Power Law, certo? As tornam robustas robustas frente, tá, às perturbações aleatórias. O que isso quer dizer? Quer dizer que um efeito aleatório sobre esse sistema tem um efeito, tem um poder de disruptura desse sistema muito, muito fraco. Ou seja, um ataque randômico nesse sistema tem uma baixa probabilidade de acabar com esse sistema, de destruir o fluxo de informação essencial desse sistema, tá?
Por outro lado, um ataque seletivo nesse sistema é muito mais danoso do que do que uma rede Erdős-Rényi, por exemplo. Então esse gráfico exemplifica bem isso aqui, tá? Então a remoção de nós aleatórias, ó, é o que está demonstrado pelo eixo X, e no eixo Y a falha do funcionamento da rede. Veja que o ataque aleatório, ele só vai, a remoção de nós aleatoriamente só vai causar impacto quando for um grande número de nós removidos. Ao passo que um ataque seletivo, alguns poucos nós removidos já pode causar falhas nesse sistema. E isso é uma propriedade absolutamente importante, essa robustez frente às perturbações aleatórias. Por quê? Se nós pensarmos, até isso não está em literatura, estamos aqui, né, fazendo conjecturas. Pensarmos, por exemplo, na vida, certo? Os mecanismos biológicos, eles não estão, em geral, em ambientes estáveis ou imutáveis. O ambiente muda. E sabendo que as células têm um fluxo de informação constante com o ambiente, é claro que um mecanismo que seja robusto às perturbações aleatórias é muito mais desejável do que um que fosse falho. Porque, caso contrário, se o sistema fosse suscetível se a disruptura do sistema fosse muito suscetível aos ataques aleatórios, o sistema, por qualquer mudança do ambiente, poderia ser completamente desfeito e talvez a vida pudesse nem mesmo existir. Tá? Então imagina, por exemplo, no início da vida, né, onde nós não tínhamos uma organização celular que de certa forma é uma barreira protetora para as células, para o seu conteúdo interno, tá? É uma barreira seletiva ainda. Imagina nesse início se os sistemas moleculares que estavam ali à mercê de um ambiente de certa forma em constante mudança, ele seria completamente dizimado rapidamente se fosse frágil às perturbações aleatórias, tá certo? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque é algo substancialmente importante quando lidamos com sistemas biológicos, por exemplo. Então a disruptura desse sistema, a destruição desses sistemas por ataque aleatório é muito pouco provável, tá? Isso é até interessante. Nós temos um trabalho agora em andamento que nós estudamos, um artigo está submetido, estudamos uma deleção de um pedaço de um cromossomo humano, estudamos isso em termos de redes de interação entre proteínas, e nós vimos que aquela deleção não tem impacto nenhum no contexto da rede como um todo, tá? Não causou uma ruptura do sistema. Claro que houve problemas no sistema, mas numa escala mais básica, que são dentro das comunidades e entre as comunidades, mas na rede como um todo, a mudança foi nula. E é lógico que isso é fato, que é real, porque nós damos pacientes, né? Então eles estão vivos, são pessoas que vivem. Então, se fosse uma deleção que causasse uma disruptura completamente do sistema, nós nem teríamos essa amostra, tá? Porque seria extremamente danoso para o sistema, tá? Então, demonstra um tipo de robustez, tá, desse sistema. Bom, eu aconselho que vocês leiam o capítulo de Walhout, o capítulo 9, tá, desse livro, e o capítulo 3. Primeiro leiam esse, certo? Porque ele é mais palatável. E se vocês sentirem necessidade de mais conhecimento, leiam o capítulo 3 desse livro. Mas eu sugiro que leiam esse, que ele é muito mais, quanto a esse tópico, é muito mais explanatório
do que esse aqui, tá bom? Então é isso.